Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesse texto, Jesus Cristo está ensinando qual é o tipo de esperança que nós devemos cultivar. Ele nos fez promessas. Ele diz que nós devemos continuar crendo em Deus. Só que nós também devemos crer nele, em Jesus. Porque foi ele quem prometeu. E essas promessas que ele fez, ele é fiel para cumprir. Nos versículos 2 e 3 nós encontramos duas promessas de Jesus. E nessas promessas que ele fez, nós devemos depositar a nossa fé. E devemos nos manter firmes nelas. Você deve se manter firmado nessas promessas que Jesus fez. Olha que coisa maravilhosa que ele falou. Ele disse que ele estava indo preparar lugar. Primeiro ele ia preparar o lugar. E quando ele fosse, ele ia voltar para nos buscar e nos levar para nós estarmos juntamente com ele. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Em algumas versões diz, há muitos aposentos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 14, a palavra de Deus nos diz que aqui na terra nós não temos uma moradia, nós não temos uma habitação fixa. Tudo aqui é passageiro. Quanto tempo você acha que vai passar na sua habitação aqui na terra? Por mais que você more na melhor localização dessa cidade, você não vai morar nesse lugar para sempre. Nós não temos moradia fixa aqui. Mas na eternidade, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, na eternidade nós temos uma promessa, uma moradia prometida por Cristo, onde nós vamos viver para sempre. Um lugar onde nós vamos viver por toda a eternidade. E esse lugar já existe. Jesus Cristo falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Só que ele ainda disse, eu vou preparar um lugar. Então, além de já ter um lugar, de existir um lugar na presença de Deus, Jesus Cristo está preparando um lugar especialmente para nós. E Jesus Cristo usou essa palavra para os seus discípulos, para que eles entendessem que eles iam ficar aqui, todos nós íamos ficar aqui esperando por um tempo. Toda a igreja, sua noiva, nós íamos ficar aqui esperando por um tempo, só que depois ele ia vir nos buscar e nos levar para estarmos com ele. A união seria selada por toda a eternidade. E Jesus Cristo falou isso ali em um contexto para os discípulos que eram judeus. E ele usou ali uma figura, usou um exemplo do casamento judaico, para que os discípulos entendessem como se daria essa união. E para que você entenda também, vamos analisar um pouco como acontecia a cerimônia do casamento judaico. Naquela época, para que acontecesse o casamento, o rapaz, o jovem, ele primeiramente teria que ter uma moça com a qual ele se casaria, com a qual ele pretendia casar. E na tradição daquela época, geralmente era o pai do rapaz quem escolhia a jovem com quem ele se casaria. Aí, após a jovem, a moça ter sido escolhida, iniciava o processo do contrato. Aquele jovem precisava fazer uma proposta para os pais daquela moça, não era diretamente a ela. Ele tinha que primeiro estabelecer um contrato com os pais daquela que seria a sua noiva, explicando por que aquele pai deveria permitir que a sua filha se casasse com ele. E da parte do pai da noiva vinha uma contraproposta. Ele estipulava um valor que aquele rapaz deveria pagar para casar com a sua filha, que era conhecido como dote. Então aquele jovem ele tinha que trabalhar, tinha que pagar um alto preço para poder casar com aquela moça. Aí você entende o que Jesus Cristo fez por nós? Assim como aquele jovem que pretendia casar tinha que pagar um alto preço, Jesus Cristo já pagou um alto preço por nós. Então depois que o pai da jovem aceitava firmar aquele contrato, o jovem pagava o dote, pagava o alto preço, e aqueles dois ficavam desposados. O que para nossa cultura aqui seria como ficavam noivos. Legalmente, a partir daquele momento, aqueles dois já tinham um compromisso entre eles. Eles não podiam romper aquele compromisso por alguma razão simples. Se fossem romper aquele compromisso, teriam que se divorciar legalmente. Não era algo sem valor. Já era como se ele fosse o marido e ela fosse a mulher dele. Porém, não era permitido que eles morassem juntos, não era permitido que eles mantivessem relações sexuais ou que desfrutassem de algum outro privilégio
exclusivo para o casamento. Um dos exemplos disso é Maria, mãe de Jesus. A palavra de Deus diz que ela estava desposada com José. Era como se eles estivessem noivos, eles já tinham um compromisso. E Maria, ela continuava virgem. Quando ela concebeu Jesus, ela continuava virgem, mesmo já estando desposada com José. Aí, pois bem, quando aquele casal ficava desposado, o que corresponde ao noivado aqui na nossa cultura, nos nossos dias, vinham os preparativos para que aquele casamento ocorresse. E geralmente, esses preparativos duravam mais ou menos o período de um ano. E durante esse período, antes de se consumar o casamento, tanto o noivo quanto a noiva ficavam se preparando, porém distintamente, cada um no seu lugar. E o noivo prometia algo muito importante para aquela noiva. Ele dizia para ela: eu estou indo preparar um lugar para você. E no tempo certo, eu vou vir buscar você, para levar você para viver comigo, para sempre. Isso lhe lembra alguma coisa que nós acabamos de ler? O noivo dizendo para a noiva: eu vou preparar um lugar para você, mas eu vou vir lhe buscar. E uma vez que o noivo fazia essa promessa, a noiva começava também o seu tempo de preparação. Ela começava a se santificar, né? Ou seja, a se separar. Santificar significa separar. Porque ela já era exclusivamente daquele noivo. Ela começava a usar véu. O véu significava que ela já tinha alguém, que ela não podia se envolver com ninguém. E Jesus Cristo, quando nos deixou aqui e foi preparar o lugar para nós, Ele nos deu o sinal que nós também deveríamos ficar nos preparando, aguardando Ele vir nos buscar. Nós devemos ficar usando o nosso véu. O nosso véu é a nossa fé pública, né? Todo mundo saber que nós temos um compromisso com Jesus Cristo, que nós não podemos nos envolver com nada nesse mundo, que nada pode nos fazer romper esse compromisso que nós temos com Cristo. E aquela noiva, ela ficava esperando ansiosamente o dia que o noivo ia vir lhe buscar para que se consumasse aquela união. Ela aguardava com muita esperança a chegada do noivo. E assim como aquela noiva ficava, nós também devemos estar aqui na terra, não nos firmando em alvos, em objetivos daqui dessa terra. Nós devemos nos firmar nas promessas que Jesus Cristo fez, de que Ele está preparando o lugar, e no momento certo, Ele virá nos buscar. E na tradição desse casamento judaico, quando aquele jovem estava preparando o lugar, que era chamado de câmara de núpcias, ele só podia ir buscar a sua noiva quando o pai do jovem, o pai do rapaz, dissesse: esse é o momento, está tudo certo com a câmara nupcial, você pode ir buscar a sua noiva. E o Senhor Jesus está aguardando somente o pai decretar que ele venha buscar a sua noiva. Ele fez essa promessa que ele vinha nos buscar. Ele ainda não veio porque o pai ainda não decretou. Esse é o momento, vai. Ele está somente aguardando essa ordem de Deus para vir buscar a sua noiva. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Você vai entender que quando o pai disser para Jesus Cristo: vai, será o momento de ele vir buscar a sua noiva. E ele vai nos levar e nós vamos estar para sempre com ele. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem de quem? Do Pai. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o início da cerimônia de casamento com o Senhor. O momento em que a igreja vai encontrar o seu noivo e vai dar início a essa cerimônia maravilhosa. E com isso nós podemos entender que a vida, ela não acaba no túmulo. Ela não está limitada ao período de tempo que nós vivemos aqui na terra. Quando o noivo vier buscar a sua noiva, que é a igreja, a palavra de Deus está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses 4, que os mortos em Cristo, todas as pessoas que morreram em Cristo durante a existência dessa era da igreja, elas ressuscitarão. E os que estiverem aqui na terra vivos, os cristãos que estiverem vivos, eles serão arrebatados, serão levados para o encontro com o Senhor nas nuvens, nos ares. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós nunca mais sairemos da presença dele. Essa união será para toda a eternidade.
não vai ser um período de tempo de 30 anos, de 50 anos, de 90 anos. Não, nós estaremos com o Senhor para sempre. Ele prometeu isso, e Ele é fiel para cumprir. E no versículo 18 de 1 Tessalonicenses 4, está escrito assim: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então essas palavras elas devem servir de consolo para todos nós. Nós estamos aqui, mas não vamos ficar aqui para sempre. O Senhor Jesus está lá, está preparando o lugar. E o Pai está acompanhando todo esse processo. E vai chegar o momento, e eu espero que esteja muito próximo desse momento, onde o Pai vai dizer: filho, está tudo pronto. Vá buscar a sua noiva. E nesse momento, ele virá. E ele nos levará para estarmos com ele. E vão dar início às cerimônias do casamento, da união. Será consumada a união que Jesus Cristo já pagou o preço por nós. Então é nisso que nós devemos nos firmar, meus amados. Nós não devemos nos firmar nas coisas dessa vida. Não é a cura, não é o dinheiro, não é a prosperidade, não é a vida boa. Não são bens materiais. Não é nessas coisas que nós devemos nos firmar. Vamos nos firmar nas promessas do Senhor Jesus e aguardar todos os dias, esperando que aquele é o momento em que o noivo virá nos buscar. Estejam firmes, não se deixem abalar. Não é uma situação difícil, não é uma enfermidade, não é uma dificuldade financeira, não é nada disso que pode tirar a nossa esperança. Não se firme nessas coisas. Mantenha-se firme nas promessas de Jesus. Amém. Espero que você tenha entendido muito bem essa mensagem, que você possa recomeçar todos os dias. Esse recomeço ele é diário. Todos os dias você deve aguardar a vinda do Senhor. Não esteja preso a nada nessa vida. Não esteja preso a nada no âmbito físico, no âmbito material. Mas busque as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.